Leitura do livro de Ezequiel, capítulos 37 ao 40, na versão da Bíblia King James 1611, que é uma marca da BV Books. Ezequiel, capítulo 37. A mão do Senhor estava sobre mim e me carregou para fora no Espírito do Senhor, e pôs-me no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar ao redor deles, e eis que eram muitos no vale aberto. E eis que eles estavam muito secos. E ele me disse: Filho do homem, podem estes ossos viver? E eu respondi: Ó Senhor Deus, tu sabes. Novamente ele me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ó vós, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que eu farei com que o fôlego entre vós e vivereis. E eu colocarei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E vos cobrireis com pele e porei fôlego em vós e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como havia sido ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que uma agitação, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E quando eu contemplei, eis que os tendões e a carne vieram sobre eles, e pele os cobriu por cima, mas não havia fôlego neles. Então ele me disse: Profetiza ao vento, profetiza, filho do homem, e dize ao vento: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó fôlego, e respira sobre estes mortos para que eles possam viver. Então eu profetizei como ele me havia ordenado, e o fôlego veio para dentro deles, e eles viveram, e se levantaram sobre os seus pés, um exército extremamente grande. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: Nossos ossos se secaram e nossa esperança está perdida. Nós estamos cortados fora por nossas partes. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis, ó meu povo, que eu abrirei os vossos túmulos e vos farei sair dos vossos túmulos e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor quando eu tiver aberto vossos túmulos, ó povo meu, e vos trarei de vossas sepulturas. E porei meu espírito em vós e vivereis, e eu vos colocarei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o cumpri, diz o Senhor. A palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo: Além disso, tu, filho do homem, toma uma vara e escreve nela: Por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Então toma outra vara e escreve nela: Por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros, e junta-os um ao outro em uma só vara, e elas se tornarão uma em tua mão. E quando os filhos do teu povo falarem a ti, dizendo: Tu não nos mostrarás o que queres mostrar-nos com estas coisas? Dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei a vara de José, que está na mão de Efraim, e das tribos de Israel, seus companheiros, e as colocarei com ele, com a vara de Judá, e farei delas uma vara, e elas serão uma na minha mão. E as varas em que tu escreveste estará na tua mão diante dos seus olhos. E dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei os filhos de Israel entre os pagãos, para onde eles foram, e os juntarei de todo lado, e os trarei para a sua própria terra. E eu farei deles uma nação na terra sobre os montes de Israel, e um rei será rei para todos eles. E eles não serão mais duas nações, nem devem ser divididos entre dois reinos. Nem mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com suas coisas detestáveis.
nem com qualquer uma das suas transgressões, mas eu os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram e os limparei. Assim, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E Davi, meu servo, será rei sobre eles, e todos eles terão um pastor. Eles também andarão nos meus juízos e observarão os meus estatutos e os cumprirão. E habitarão na terra que eu dei a Jacó, meu servo, em que vossos pais habitaram. E habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E meu servo Davi será o seu príncipe para sempre. Além disso, eu farei um pacto de paz com eles. Será um pacto perpétuo com eles. E os estabelecerei e os multiplicarei, e colocarei o meu santuário no meio deles para sempre. Meu tabernáculo também estará com eles. Sim, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E os pagãos saberão que eu, o Senhor, santifico a Israel quando meu santuário estiver no meio deles para sempre. Lembre-se de deixar o seu like no canal. Ezequiel capítulo 38. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, posiciona tua face contra Gog, terra de Magog, o principal príncipe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. E dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, principal príncipe de Meseque e de Tubal. E eu te virarei de volta e colocarei anzóis nas tuas mandíbulas, e te trarei adiante e a todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos eles vestidos com todos os tipos de armadura, uma grande companhia com broquéis e escudos, todos manejando espadas. A Pérsia, a Etiópia e a Líbia com eles, todos eles com escudo e elmo. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma do extremo norte e todas as suas tropas, e muitas pessoas contigo. Estejas tu preparado e prepara-te a ti mesmo, tu e toda a tua companhia que está reunida para ti, e sê tu um guarda para eles. Depois de muitos dias serás visitado. Nos últimos anos, tu virás à terra que é trazida de volta da espada, e é juntada dentre muitas pessoas contra os montes de Israel, que sempre foram desertos. Mas é gerada dentre as nações, e habitarão seguramente todos eles. Tu subirás e virás como uma tempestade, serás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as suas tropas, e muitas pessoas contigo. Assim diz o Senhor Deus. E também virá a suceder que, ao mesmo tempo, coisas virão à tua mente, e tu terás um mau pensamento, e dirás: Subirei à terra de aldeias não muradas. Eu irei àqueles que estão em repouso, que habitam seguramente. Todos eles habitando sem muros e não tendo barra nem portões, para tomar o despojo e tomar a presa, para virar a tua mão sobre os lugares assolados que estão agora habitados, e sobre o povo que está reunido dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens que habitam no meio da terra. Seba e Dedã e os mercadores de Tarsis, todos os seus jovens leões te dirão: És tu vindo para tomar o despojo? Ajuntaste a tua companhia para tomar a presa? Para carregar a prata e o ouro, para tomar o gado e os bens, para levar um grande despojo? Portanto, filho do homem, profetiza e dize a Gog: Assim diz o Senhor Deus: No dia em que meu povo de Israel habitar seguramente, tu não o saberás? E virás do teu lugar das partes do norte, tu e muitas pessoas contigo, todos eles montados sobre cavalos e uma grande companhia e um poderoso exército.
E tu subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra. Isso será nos últimos dias, e hei de trazer-te contra a minha terra, para que os pagãos possam me conhecer quando eu for santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Assim diz, ó Senhor Deus: és tu aquele de quem eu falei nos tempos antigos pelos meus servos, os profetas de Israel, os quais profetizaram naqueles dias muitos anos que te traria contra eles? E acontecerá no mesmo tempo, quando Gog vier contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha fúria subirá à minha face. Porque no meu ciúme e no fogo da minha ira eu falei: certamente naquele dia haverá grande tremor na terra de Israel, de tal modo que os peixes do mar e as aves do céu e os animais do campo e todas as coisas rastejantes que rastejam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão à minha presença, e os montes serão derrubados e os lugares íngremes cairão, e todo muro cairá ao chão. Porque eu chamarei uma espada contra eles através de todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada homem será contra seu irmão. E contenderei contra ele com peste e com sangue, e choverei sobre ele e sobre as suas tropas, e sobre as muitas pessoas que estão com ele, uma transbordante chuva e grandes pedras de granizo, fogo e enxofre. Assim, eu me engrandecerei e me santificarei, e serei conhecido aos olhos de muitas nações, e eles saberão que eu sou o Senhor. Você já se inscreveu no canal? Ezequiel capítulo 39. Portanto, tu, filho do homem, profetiza contra Gog e dize: assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra ti, ó Gog, principal príncipe de Meseque e de Tubal, e eu te virarei de volta e deixarei uma cesta para ti, e far-te-ei subir das partes do norte e te trarei sobre os montes de Israel. E eu atingirei o teu arco com a tua mão esquerda e farei com que as tuas flechas caiam da tua mão direita. Tu cairás sobre os montes de Israel, tu e todas as suas tropas e os povos que estão contigo. Te entregarei aos pássaros vorazes de todo tipo e aos animais do campo para seres devorado. Tu cairás sobre o campo aberto, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. E eu enviarei um fogo sobre Magog e entre os que habitam descuidadamente nas ilhas, e eles saberão que eu sou o Senhor. Então eu farei o meu santo nome conhecido no meio do meu povo Israel, e não mais os deixarei poluírem o meu santo nome. E os pagãos saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eis que é vindo e é feito, diz o Senhor Deus. Este é o dia do qual eu tenho falado. E aqueles que habitam nas cidades de Israel irão adiante e acenderão, e queimarão as armas, tanto os escudos quanto os broquéis, os arcos e as flechas, e bastões na mão, e as lanças. E eles os queimarão com fogo por 7 anos, de maneira que não tirarão madeira alguma do campo, nem cortarão nada das florestas, porque eles queimarão as armas com fogo, e despojarão aqueles que os despojaram, e roubarão aqueles que os roubaram, diz o Senhor Deus. E acontecerá que naquele dia eu darei a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos passageiros no leste do mar, e passarão os narizes dos passageiros, e lá enterrarão Gog e toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale de Amon-Gog. E a casa de Israel os estará enterrando durante 7 meses para que eles possam limpar a terra. Sim, todo o povo da terra os enterrará, e será para eles um renome o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. E separarão homens de contínuo trabalho,
percorrerão a terra para que eles, juntamente com os que passam, sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra para limpá-la. Durante 7 meses farão esta busca. E os passageiros que passarem pela terra, quando algum deles vir o osso de um homem, então ele colocará um sinal junto a ele, até que os enterradores o tenham enterrado no vale de Amon-Gog. E também o nome da cidade será Amona. Assim eles limparão a terra. E tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus: fala a toda a ave emplumada e a cada animal do campo: reúne-vos e vinde, ajuntai-vos de todo lado para o meu sacrifício, que eu sacrifico por vós, um sacrifício grande sobre os montes de Israel, para que possais comer carne e beber sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, de carneiros, de cordeiros e de cabras e de novilhos, todos os cevados de Bazã. E comereis a gordura até que estejais cheios, e bebereis sangue até que estejais bêbados do meu sacrifício que eu sacrifiquei por vós. Assim sereis fartos à minha mesa com cavalos e carruagens, com homens poderosos e com todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. E eu colocarei a minha glória entre os pagãos, e todos os pagãos verão o meu juízo que eu executei e a minha mão que pus sobre eles. Assim a casa de Israel saberá que eu sou o Senhor seu Deus daquele dia em diante. E os pagãos saberão que a casa de Israel foi ao cativeiro por sua iniquidade, porque eles transgrediram contra mim, portanto, eu escondi minha face deles e os entreguei na mão dos seus inimigos. Então, eles caíram todos à espada. De acordo com a sua impureza e de acordo com as suas transgressões, eu tenho feito a eles, e escondi minha face deles. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora eu trarei novamente o cativeiro de Jacó e terei misericórdia sobre toda a casa de Israel, e serei ciumento por causa do meu santo nome. Depois que eles tiverem carregado a sua vergonha e todas as suas transgressões pelas quais transgrediram contra mim, quando habitaram seguramente em sua terra, e ninguém os deixava temerosos. Quando eu os tiver trazido novamente dos povos, e os tiver ajuntado das terras de seus inimigos, e for santificados por ele à vista de muitas nações, então eles saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os fez ir ao cativeiro entre os pagãos, mas eu os reuni em sua própria terra, e não mais deixei nenhum deles lá. Nem esconderei mais a minha face deles, porque eu derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Ezequiel capítulo 40. No 25º ano do nosso cativeiro, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano após a cidade ter sido atingida, aquele mesmo dia a mão do Senhor esteve sobre mim e me trouxe para lá. Nas visões de Deus, ele me trouxe à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre a qual estava uma estrutura de uma cidade ao sul. E ele me levou para lá, e eis que havia ali um homem cuja aparência era como a aparência do bronze, com uma linha de linho na sua mão e uma cana de medir, e ele estava em pé no portão. E disse-me o homem: Filho do homem, contempla com os teus olhos e ouve com teus ouvidos, e põe o teu coração sobre tudo quanto eu te mostrar, porque para que eu pudesse mostrá-lo a ti é que foste trazido aqui. Declara tudo o que viste à casa de Israel. E eis um muro do lado de fora da casa ao redor, e na mão do homem uma cana de medir de 6 côvados de comprimento, por 1 côvado e 1 palmo. Então ele mediu a largura da edificação, 1 cana, e a altura,
uma cana. Então ele veio ao portão que olhava em direção ao leste e subiu suas escadas e mediu a soleira do portão, que tinha a largura de uma cana, e a outra soleira do portão, que tinha a largura de uma cana. E cada pequena câmara tinha o comprimento de uma cana e a largura de uma cana. E entre as pequenas câmaras havia 5 côvados, e a soleira do portão do alpendre do portão por dentro era de uma cana. Ele também mediu o alpendre do portão por dentro uma cana. Então mediu o alpendre do portão 8 côvados e os seus pilares 2 côvados, e o alpendre do portão estava por dentro. E as pequenas câmaras do portão em direção ao lado leste eram 3 deste lado e 3 daquele lado. E os 3 eram de uma medida, e os pilares tinham uma medida deste lado e naquele lado. E ele mediu a largura da entrada do portão 10 côvados, e o comprimento do portão 13 côvados. E o espaço também diante das pequenas câmaras era de 1 côvado deste lado, e o espaço era de 1 côvado daquele lado. E as pequenas câmaras tinham 6 côvados deste lado e 6 côvados daquele lado. Então ele mediu o portão desde o telhado de uma pequena câmara até ao telhado de uma outra. A largura era de 25 côvados, porta contra porta. Ele também fez pilares de 70 côvados até o pilar do átrio ao redor do portão. E desde a face do portão da entrada até a face do alpendre do portão interno havia 50 côvados. E havia ali janelas estreitas para as pequenas câmaras e para os seus pilares, dentro do portão ao redor. E da mesma forma para os arcos, e as janelas estavam ao redor para dentro, e sobre cada pilar havia palmeiras. Então ele me trouxe ao átrio exterior, e eis que havia ali câmaras e um pavimento feito para o átrio em redor. 30 câmaras havia sobre o pavimento. E o pavimento ao lado dos portões defronte, o comprimento dos portões, era o pavimento mais baixo. Então ele mediu a largura desde a dianteira do portão inferior até a dianteira do átrio interior, por fora, 100 côvados, em direção ao leste e em direção ao norte. E o portão do átrio externo, que olhava em direção ao norte, ele mediu seu comprimento e a sua largura. E as suas pequenas câmaras eram 3 deste lado e 3 daquele lado, e os seus pilares e os seus arcos eram segundo a medida do primeiro portão. Seu comprimento era de 50 côvados e a largura 25 côvados. E as suas janelas e os seus arcos e as suas palmeiras eram segundo a medida do portão que olhava em direção ao leste. E eles subiam para elas por 7 degraus, e os seus arcos eram diante delas. E o portão do átrio interior estava defronte o portão em direção ao norte e em direção ao leste. E ele mediu de portão a portão 100 côvados. Então ele levou-me em direção ao sul e contemplou um portão em direção ao sul, e mediu seus pilares e seus arcos de acordo com estas medidas. E havia janelas nele e nos seus arcos ao redor, como aquelas janelas. O comprimento era de 50 côvados e a largura 25 côvados. E havia ali 7 degraus para subir, e os seus arcos estavam diante deles, e ele tinha uma palmeira, uma deste lado e outra daquele lado, sobre seus pilares. E havia ali um portão no átrio interior em direção ao sul. E ele mediu de portão a portão em direção ao sul 100 côvados. E ele me levou ao átrio interior pelo portão sul, e mediu o portão sul de acordo com estas medidas, e as suas pequenas câmaras, e os seus pilares, e os seus arcos, de acordo com estas medidas. E havia janelas nele e nos seus arcos ao redor. Este tinha 50 côvados de comprimento
e 25 côvados de largura. E os arcos ao redor tinham 25 côvados de comprimento e 5 côvados de largura. E os seus arcos estavam em direção ao átrio exterior, e havia palmeiras sobre os seus pilares, e a subida para ele tinha 8 degraus. E ele me levou ao átrio interior em direção ao leste, e mediu o portão de acordo com estas medidas. E as suas pequenas câmaras, e os seus pilares, e os seus arcos eram de acordo com estas medidas, e havia janelas nela e nos seus arcos ao redor. Ele tinha 50 côvados de comprimento e 25 côvados de largura. E os seus arcos ficavam em direção ao átrio externo, e havia palmeiras sobre seus pilares, deste lado e daquele lado. E a subida para ele tinha 8 degraus. Então me levou ao portão norte e o mediu conforme estas medidas. As suas pequenas câmaras, os seus pilares e os seus arcos, e as janelas para ele ao redor, o comprimento era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. E os seus pilares estavam direcionados ao átrio externo. E havia palmeiras sobre os seus pilares deste lado e daquele lado. E a subida para ele tinha 8 passos. E as suas câmaras e as suas entradas estavam junto aos pilares dos portões onde eles lavavam as suas ofertas queimadas. E no alpendre do portão havia 2 mesas deste lado e 2 mesas daquele lado, para se matar em cima a oferta queimada e a oferta pelo pecado e a oferta pela transgressão. E do lado de fora, ao subir para a entrada do portão norte, havia 2 mesas, e do outro lado, que ficava no alpendre do portão, havia 2 mesas. 4 mesas haviam deste lado e 4 mesas daquele lado. Ao lado do portão, 8 mesas, sobre as quais eles matavam seus sacrifícios. E as 4 mesas eram de pedra esculpida para a oferta queimada, de 1,5 côvado de comprimento e 1,5 côvado de largura, e 1 côvado de altura, sobre as quais também se punham os instrumentos com os quais eles matavam a oferta queimada e o sacrifício. E dentro havia ganchos de 1 palmo de largura, presos ao redor, e sobre as mesas estavam a carne da oferta. E fora do portão interior estavam as câmaras dos cantores, no átrio interior, que estava ao lado do portão do norte, e sua vista ficava em direção ao sul, uma do lado do portão leste, tendo a vista em direção ao norte. E ele me disse: esta câmara, cuja vista está virada para o sul, é para os sacerdotes, os guardiãos encarregados pela casa. E a câmara cuja vista está virada para o norte é para os sacerdotes, os guardiãos encarregados do altar. Estes são os filhos de Zadoque dentre os filhos de Levi, que se aproximam do Senhor para ministrarem para ele. Então ele mediu o átrio, 100 côvados de comprimento e 100 côvados de largura, quadrangular, e o altar que estava diante da casa. E me levou ao alpendre da casa, e mediu a cada pilar do alpendre 5 côvados deste lado e 5 côvados daquele lado. E a largura do portão era de 3 côvados deste lado e 3 côvados daquele lado. O comprimento do alpendre era de 20 côvados e a largura de 11 côvados. E ele me levou pelos degraus por onde se subia a ele, e ali havia pilares junto aos pilares, um deste lado e outro daquele lado. Essa leitura foi realizada na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Lembrando que a Bíblia King James 1611 só é publicada pela BV Books no Brasil. Graças damos ao Senhor. Por mais um dia, cumprimos o nosso plano de leitura bíblica. Se você deseja fazer a sua leitura bíblica em 1 ano, junte-se a nós. Se inscreva no canal e ative o sininho,
e diariamente você poderá fazer a sua leitura acompanhada conosco. Aproveite para deixar o seu like nesse vídeo e nos ajudar a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Aproveite para convidar outras pessoas a fazerem a leitura bíblica diariamente. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, hoje e para sempre.